Cirurgia bariátrica nem tudo são flores. Quais são as maiores desvantagens e cuidados que você precisa saber ao escolher a cirurgia bariátrica? Olá, eu sou Monique, sou bariátrica e luto contra a obesidade todos os dias. Apesar de apresentar baixa taxa de mortalidade de 0,1 a 1%, a cirurgia bariátrica, assim como outras cirurgias, pode ter complicações associadas e até um risco de morte. Entre os riscos associados, podemos citar a fístula, perfuração, vômito, sangramentos internos, entre outros. Existem alguns fatores que podem determinar se a sua cirurgia vai ser mais simples ou ela pode ser um pouco mais complexa. Por exemplo, a cirurgia bariátrica ela pode ser feita por videolaparoscopia, que são pequenas perfurações e ela é feita por vídeo, ou ela pode ser uma cirurgia aberta, cerca de 30 centímetros de corte no abdômen para fazer essa cirurgia. Geralmente a cirurgia aberta é um pouco mais complexa e também a sua recuperação exige cuidados maiores do que a cirurgia por vídeo. Na cirurgia aberta, após cirúrgico, exige uma cinta abdominal para que os pontos não abram. Então o paciente, depois da cirurgia, tem que passar alguns dias usando uma cinta para segurar os pontos internos e externos que são feitos na cirurgia aberta, que não acontece na cirurgia por vídeo. Outro ponto importante é o peso do paciente no dia da cirurgia. Já se sabe que um paciente obeso em qualquer procedimento cirúrgico tem um risco maior de complicações ou de problemas na cirurgia. Por isso que é muito importante que o paciente observe as orientações dos médicos. Geralmente, no período que está se preparando para a cirurgia, os médicos sugerem que o paciente perca de 5 a 10% do peso total para o dia da cirurgia. Após a realização da cirurgia, é muito importante o acompanhamento muito próximo da sua equipe multidisciplinar, especialmente as mulheres, que há uma tendência de aumento do fluxo menstrual após a cirurgia. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica tem uma recomendação de que as mulheres após a cirurgia bariátrica façam uso de métodos contraceptivos que não passem pelo aparelho digestivo e que possam cessar a menstruação, como por exemplo o uso do Dilmirena, adesivos e injeções. Assim, é importante que você converse com o seu médico para saber qual pode ser o método mais indicado para você. Além do uso dessas medicações para cessar a menstruação, é muito importante porque indica-se que a paciente tem a primeira gestação após cirurgia 15 meses depois. Então é muito importante esse método para se proteger e evitar que aconteça alguma complicação nesse período de recuperação. O acompanhamento com o nutricionista também é fundamental, especialmente nos primeiros meses. Como a absorção de nutrientes acaba sendo prejudicada, acontece muito dos pacientes ficarem desnutridos, anêmicos, especialmente no caso das mulheres que têm uma perda de sangue pela menstruação. Então esse acompanhamento médico e com o nutricionista é fundamental para que seja feita a reposição de vitaminas, minerais e que possa acompanhar essa evolução para que não haja, além da recuperação, problemas associados à desnutrição. Além de problemas relacionados à desnutrição, também existem alguns sintomas e síndromes que acontecem após a cirurgia que variam muito de organismo para organismo. Mas o mais comum e o mais falado é a síndrome de dumping, que acontece pela passagem rápida de alimentos do estômago para o intestino, geralmente alimentos com muito açúcar ou muita gordura. A síndrome de dumping costuma causar uma sensação de morte, causa um mal-estar, suor, enjoo, dor de cabeça, baixa pressão, sono, entre outros sintomas. Mas não tem cura, é um mal-estar passageiro e aí o paciente geralmente tem que dar uma deitadinha e esperar passar. Além da síndrome de dumping, que para alguns pacientes acontece sempre com um alimento específico, para outros pacientes acontece em situações diversas, não tem como prever necessariamente. Existe também alguns alimentos que podem gerar intolerância pós-cirurgia bariátrica. Uma pesquisa publicada em 2015 pela Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica acompanhou 72 pacientes que fizeram a cirurgia bypass e 49% deles apresentaram intolerância à carne vermelha no primeiro ano. No segundo ano, 39% apresentaram. Quando acontece esse tipo de situação em que o paciente ele tem alguma intolerância a algum tipo de alimento, é muito importante o acompanhamento nutricional para que o nutricionista possa
adotar outras metodologias ou que possa suplementar esses alimentos que o paciente não consegue ingerir, não consegue digerir. É bem comum também nos primeiros meses os entalos. Geralmente quando a gente não mastiga direito, engole um pedacinho maior, a gente acaba ficando entalado e precisa vomitar para poder passar essa sensação e desentalar. Por isso é muito recomendável que você mastigue muito bem os seus alimentos e não engula pedaços inteiros nos primeiros meses de cirurgia. Há também um fenômeno chamado hipoglicemia reativa. Algumas pessoas até confundem com a síndrome de dumping, mas ela acontece às vezes com um consumo muito alto de carboidratos simples e há uma queda de açúcar no sangue. Isso acontece e acaba acontecendo um mal-estar, uma digestão mais devagar e não é a mesma coisa da síndrome de dumping, mas acontece um pouco após a sua ingestão. É importante identificar e evitar essas situações fazendo essas refeições muito simples, cheias de açúcares, cheias de carboidratos simples que facilmente são transformados em açúcar no organismo. Especialistas também apontam que após a cirurgia a produção de saliva diminui e isso afeta diretamente o paladar. Então é muito comum, às vezes, o paciente que adorava um alimento muito gorduroso ou muito cheio de açúcar, depois da cirurgia ter uma alteração nesse paladar e passar a não gostar mais daqueles alimentos. Então o seu alimento preferido nem sempre vai continuar sendo seu alimento preferido. O que é uma coisa boa, porque geralmente a gente gosta muito de açúcar, muito de gordura e após a cirurgia essas coisas passam a ficar um pouco enjoativas pela alteração do paladar. Outra coisa muito comum e bem desagradável são os gases. Sim, a produção de gases aumenta significativamente após a cirurgia e o odor é horroroso. Como acontece da alteração do sistema digestivo, os alimentos nem sempre ficam completamente digeridos. E aí esses alimentos que não estão sempre muito digeridos chegam no intestino, as bactérias que estão lá acabam digerindo esses alimentos e causam uma produção enorme de gases. Então acontece muito de muitos gases e um fedorzinho bem complicado. É muito comum esses relatos e acontece bastante, é muito comum entre os pacientes que fazem cirurgia bariátrica. Além desses fatores metabólicos que não dá pra gente controlar, vai de organismo para organismo, tem alguns outros fatores que é importante a gente observar, que são os fatores físicos e comportamentais. Geralmente após a cirurgia a pessoa perde muito peso e fica com aquela flacidez, com aquele excesso de pele e que pode ser um pouco problemático dependendo da pessoa. O excesso de pele ele não é só feio esteticamente falando, pode incomodar, mas ele pode gerar algumas dermatites, alguns problemas de pele, especialmente porque fica ali um suorzinho ou fica a fricção da pele e isso pode ser muito incômodo e prejudicial. Fora que pode muito abalar a autoestima da pessoa, ou seja, ela tinha um problema por conta do peso e quando perde fica com aquele tanto de pele. Os planos de saúde hoje em dia são obrigados a pagar essa retirada de pele conforme a indicação do cirurgião plástico, então é um problema que pode ser solucionado e resolvido. Outras situações que são muito importantes de serem observadas são as consequências comportamentais. Às vezes a pessoa ela tem alguns distúrbios que não foram devidamente diagnosticados antes da cirurgia e esses problemas podem vir à tona após a cirurgia bariátrica. Um dos maiores riscos da cirurgia bariátrica sob o ponto de vista comportamental são os transtornos alimentares, que ou por não terem sido diagnosticados e tratados anteriormente, ou pela mudança brusca do estilo de vida, de peso, de alimentação, podem ser aumentados e agravados após a cirurgia bariátrica. Pessoas que são submetidas à cirurgia bariátrica têm um aumento de 50% de chance de se automutilarem. E isso inclui traumas físicos, envenenamento, overdose. É muito comum relatos de pessoas que trocaram a compulsão alimentar por outros tipos, como compulsão por sexo, compulsão por compras, compulsão por álcool. Já que a pessoa não consegue comer, ela passa a ingerir muito álcool. E isso é algo muito sério e que precisa ser tratado com muito cuidado. É por isso que as recomendações são muito fortes em relação a acompanhar a equipe multidisciplinar, que inclui o médico cirurgião, que inclui o psicólogo, que inclui o nutricionista. É muito importante que você tenha isso em mente antes e depois da cirurgia. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica tem no seu site vários vídeos super interessantes sobre a cirurgia bariátrica. Eu deixei aqui na descrição do vídeo o link que fala sobre o pós-cirúrgico, que eles recomendam inclusive que os seus médicos passem para os seus pacientes.
É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas e comenta aqui se você gostou, o que você achou, que dúvidas você tem, até sugestões para novos vídeos. Eu tô sempre respondendo, sempre lendo, e não deixa de me seguir lá no Instagram, @MoniqueBrant. Lá eu compartilho um pouquinho da minha vida, um pouquinho do como é o pós-cirúrgico de vários anos, né? Já tenho quase 10 anos de cirurgia bariátrica, mas a gente tá sempre lutando contra a obesidade. Eu gosto muito de saber de vocês por lá, gosto de receber mensagens, respondo vocês todos. E é isso, até a próxima. Um beijo.